E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje será sobre divisão celular, mitose. Eu sou o professor Ronald e vem comigo na trilha da biologia. Bom, inicialmente precisamos saber por que as células se dividem. Qual é o motivo dessa divisão celular? Ou que, inclusive, na biologia é o único lugar onde você vai falar divisão celular e multiplicação celular e significará a mesma coisa. Por que as células se multiplicam? Vamos pensar um pouco. Elas precisam se multiplicar para um organismo se reproduzir, por exemplo, através da reprodução assexuada. Nas amebas, por exemplo, quando elas se multiplicam, elas geram novos seres vivos, seres unicelulares. E na reprodução sexuada, a gente tem a multiplicação de células especiais, tá? Através de um processo especial de divisão, chamado de meiose, que gera os gametas. Além disso, para os organismos crescerem, é necessário que vá se produzindo mais células para que o corpo fique maior. E, caso você se machuque, a gente tem um processo nos tecidos de regeneração, de substituição daquelas células que foram lesadas. A gente chama isso de regeneração tecidual. Então, esses são os três principais motivos para as células se multiplicarem: reprodução, crescimento e regeneração tecidual. E o que a célula se preocupa em dar, em produzir para outra célula que ela vai produzir no momento desse processo de divisão celular? Ela se preocupa em passar para as células filhas, a célula mãe, a geradora, vai gerar uma célula filha, e essa célula filha tem que ter o material genético, que comanda a célula, o DNA, tá? E tem que ter também as organelas celulares. Você está vendo a figura do lado aí, de um esquema lúdico de uma célula eucariota, e a gente consegue perceber em rosa ali a carioteca envolvendo o núcleo onde está o DNA e um monte de outras organelas na parte do citoplasma e organelas membranosas como o retículo endoplasmático rugoso, o complexo de Golgi, a mitocôndria, que parece um feijãozinho laranjinha aqui na beira da célula, a membrana plasmática. Tudo isso tem que crescer, todas essas organelas têm que se multiplicar para que as células geradas apresentem o mesmo conjunto de organelas celulares também. A divisão, então. Os tipos de divisão que a gente pode ter são de dois tipos. Eu já até falei o nome deles aqui ao explicar um pouco a aula, que é a mitose, que é a divisão celular que a gente vai aprender um pouco mais detalhada nessa aula, e existe um segundo processo de divisão celular, a meiose. Tá? Então, na aula de hoje, a gente vai ver a divisão chamada de mitose. Essa divisão celular é uma divisão celular do tipo equacional. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que uma célula inicial, a célula mãe aqui, vai iniciar o processo de divisão com a intenção de gerar duas células filhas que têm o mesmo material genético, a mesma quantidade de DNA da célula anterior, que são geneticamente idênticas. Então, a mitose, esse processo de divisão, gera células aí idênticas. Na meiose aqui, a gente vê que a função da meiose é outra, é produzir células que, em relação à célula inicial, em relação à célula mãe, tem apenas metade do número de cromossomos, metade do DNA da célula. Pode-se ver aí pelo esquema que as células geradas no final do processo da meiose, esses bastonetezinhos aí, azuis e rosas, estão representando os cromossomos da célula, que são os fragmentos de DNA da célula. Então, a gente vai focar nessa aula de hoje na mitose, o processo de divisão que gera células idênticas à célula-mãe de origem. Antes de cada processo de divisão celular, da divisão dos núcleos que vai gerar as células, a gente tem um processo de preparação, uma etapa de preparação para a divisão, que toda célula vai passar, independentemente do tipo de divisão que ela vai fazer. E esse processo é chamado de intérfase. Tá? Nesse momento, a gente vai ver que a célula está com um metabolismo elevado, ela está fazendo um monte de reações para produzir as coisas que a célula precisa para se dividir corretamente. Vamos ver essa etapa com mais detalhe? A intérfase, então, é um período até muito mais demorado do que a própria divisão do núcleo em si, que gerará as duas células.
E esse processo, como eu disse, é uma etapa de preparação, onde o núcleo está muito ativo. O DNA está trabalhando muito na síntese de proteínas e RNA para que a divisão celular ocorra, já que as proteínas são necessárias para comandar todo o processo depois que o DNA começa a ficar inativado para a separação desse DNA. Essa etapa, a intérfase, é dividida em subfases. Tá? A primeira subfase que começa o processo de intérfase é chamada de G1, ou GAP1. Por que esse nome para essa fase? Porque nesse período não parecia que a célula estava fazendo nada quando a gente começou a observar o processo de divisão celular. Então parecia uma lacuna de tempo em que a célula estava parada. Mas na verdade, como a gente sabe agora, a célula está muito ativa. Ativa em G1 fazendo o quê? Fazendo a síntese de RNA para a produção de proteínas que vão comandar o ciclo de divisão celular e duplicando as organelas celulares, aumentando de tamanho. Né? E depois que isso acontece, a célula vai passar para a segunda subfase, chamada de fase S, ou de síntese, já que nessa etapa ocorrerá a duplicação do material genético. Todo o material genético deve ser duplicado para que cada célula apresente a mesma informação genética da célula-mãe. E a última fase é chamada de GAP2, ou G2, onde ocorre a finalização da síntese proteica e duplicação dos centríolos. Centríolos esses que são importantes para o processo de separação dos cromossomos. Nós vamos ver que essa organela celular, o centríolo, ele vai formar fibras, as fibras do fuso mitótico, que vão grudar nos cromossomos e promover a separação desse DNA que está duplicado. Mas isso é mais para frente ali, nas etapas da divisão que nós vamos ver. Não é na intérfase que isso acontece. Uma coisa importante é que esse ciclo celular ele é bastante e bem controlado pela célula. Então existem pontos específicos do processo de divisão celular, os pontos de checagem, onde a célula vai verificar se tudo que ela está fazendo está correto, se ela não está fazendo nada errado, porque células que fazem algum desses processos de maneira errada podem gerar células aberrantes, células defeituosas, que poderiam gerar, por exemplo, o início de um tumor, de um câncer. Então existem pontos de checagem. Na verdade, são 3 pontos de checagem. Um ponto na primeira etapa da intérfase, que é o G1, onde a célula checa se o meio está realmente precisando de uma nova célula daquele tipo e se o DNA dessa célula que irá começar o processo de divisão está intacto. Se tudo estiver correto, o reloginho do ciclo celular segue adiante, a célula vai para a fase S fazer a duplicação do seu DNA. Aí, chegando no final de G2, quando ela já vai começar o processo, as etapas de divisão do núcleo, ela checa se todo o DNA foi replicado corretamente, se o DNA está intacto, porque se ele estiver com muitos erros, a célula vai entrar em apoptose, ou morte celular programada. Já que ela não consegue consertar todos os erros, se tiver muitos erros, ela vai entrar nesse processo de morte celular para evitar de gerar uma célula aberrante, uma célula perigosa para o organismo como um todo. E no meio da divisão do núcleo, numa etapa chamada de anáfase, a célula vai checar novamente um terceiro ponto de checagem, onde ela checa se o DNA foi separado corretamente, se foi todo tipo de DNA que era necessário para um núcleo da célula e para formar o outro núcleo celular, já que no final da mitose, uma célula gera 2 com a mesma quantidade de DNA. Então, esses pontos de checagem são muito importantes para que todo o processo de divisão celular ocorra de maneira correta. Então, depois que a intérfase acaba, a célula entrará no processo de divisão nuclear. Mas antes que falemos sobre isso, vamos ver aqui nesse slide, nessa sequência do vídeo aqui, a mudança na quantidade de DNA no período da intérfase. Tá? Aqui eu tenho um gráfico mostrando a mudança de quantidade de DNA ao longo das fases do ciclo celular. O DNA está sendo representado pela letra C aqui. Um cromossomo da célula vai ser representado pela quantidade C de DNA. É uma quantidade hipotética. Tá? Então, no início, em G1, a gente tem cromossomos simples. Cromossomos que apresentam apenas lá a dupla hélice de DNA, uma única dupla hélice, uma única cópia. E quando a gente entra na fase S, então vai ter lá esse cromossomo simples, vai representar
a quantidade inicial de DNA, que eu estou chamando aqui de quantidade C, como está sendo mostrado no círculo azul ao redor. E aí você vê que quando entra na fase S, o que está acontecendo aí? Tem uma curva ascendente, né? Está aumentando a quantidade de DNA. Por quê? Porque na fase S ocorrerá a duplicação dessa dupla fita de DNA, gerando duas duplas fitas, gerando um cromossomo duplicado que permanece unido durante toda a fase de G2. Então, se eu dupliquei o cromossomo, eu dupliquei a quantidade de DNA. Por isso, ao final da fase S e durante toda a fase de G2, a quantidade de DNA na célula já está duplicada, passou a ser 2C. Esses cromossomos eles irão duplicados até a fase de separação na anáfase, onde a gente separa cada cromossomo e teremos cópias idênticas aí do cromossomo inicial para doar para as duas células a serem formadas. Então, vamos lá ver as fases da divisão do núcleo, as fases da divisão da mitose propriamente dita, que corresponde a um conjunto de processos que levam à divisão dos cromossomos e à formação de dois núcleos celulares que irão compor as duas células. São 4 etapas. A prófase, etapa inicial, pró de início, metáfase, a fase que se refere ao meio, né? Ao meio da célula, ao meio quase que do processo também de divisão celular, a anáfase, que é uma etapa de separação do DNA que está duplicado, e a telófase, que é a última fase da divisão celular propriamente dita. Vai acontecer aí processos que culminarão na geração de duas células. Vamos ver aqui nesse exemplo de um ciclo celular completo, com a presença das figuras, a gente pode notar aí o que está acontecendo com a célula nessa sequência de fotos. Isso aqui é muito importante você observar o que está acontecendo com a célula em cada momento da divisão. Porque muitas vezes algumas questões elas abordam justamente, colocam uma determinada dessas figuras aqui e perguntam em qual fase da divisão essa célula hipotética se encontra. Tá? Outro detalhe que esse ciclo celular representado nessa figura nos mostra é a diferença no tempo de divisão, né, celular. Imaginando, hipoteticamente, que uma célula demore para completar todo o ciclo celular, desde a preparação na intérfase até a finalização da mitose com a geração das duas células finais lá, que esse ciclo todo demore 24 horas, perceba a diferença no tempo aí, na cronologia que gasta cada uma das fases. A fase de preparação é muito mais demorada. A intérfase aí está demorando em torno de 23 horas e meia, enquanto a etapa da mitose propriamente dita, com aquelas 4 etapas, a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase, só demoram apenas 30 minutos. Claro que isso é uma figura que está mostrando uma divisão celular de uma célula hipotética, né, que vai demorar 24 horas. Pode ter célula que divida, aí, que tenha todo o ciclo de divisão em menos tempo, ou que demore mais tempo para se dividir. E tem até células no nosso corpo que não costumam sofrer muitas divisões celulares. O exemplo são os neurônios. Eles têm um período em que eles estão se multiplicando por mitose para aumentar o tamanho cerebral lá do feto e da criança, e depois eles param de multiplicar. Tá? Eles ficam em um estado estacionário fora dessas etapas que eu estou mostrando aqui, chamado de G0. Eles não entram em G1, eles ficam no estágio estacionário chamado de G0. Vamos ver o que acontece em cada uma dessas etapas da divisão celular da mitose, né, da divisão da fase M da mitose. A primeira etapa é a etapa de prófase. O que a gente pode notar através das figuras? As figuras do lado aí eu tenho uma figura esquemática mostrando um desenho da célula, tá, com algumas estruturas importantes que a gente tem que observar na célula, e eu tenho um desenho real de microscópio. E o que a gente pode notar? Nessa etapa, os cromossomos, que são os filamentos de DNA, que devem estar mais desenrolados, mais descondensados, mais disponíveis para o trabalho, né? Quando eles estão descondensados, eles estão disponíveis para a síntese de RNA, eles começam um processo de condensação na prófase. O que é condensação? Eles vão se tornar mais grossos, mais visíveis, mais compactos. Tá? Eles vão se espiralar
né? Vão formar espirais mais grossas nos cromossomos. E essa condensação dos cromossomos vai facilitar o trânsito dos cromossomos nas próximas etapas. Para eles serem separados corretamente, é muito mais fácil separar uma coisa que está bem condensada, bem pequenininha ali, do que uma coisa que está totalmente espalhada. Além disso, a gente nota ali na figura esquemática dois pontinhos verdes que são os centríolos, os pares de centríolos. Na célula com centríolos já duplicados, né, nós temos dois pares de centríolos lá, haverá a formação das fibras proteicas chamadas de fuso mitótico, que vão ajudar na separação dos cromossomos. E haverá também o desaparecimento do nucleolo. O nucleolo é uma região dentro do núcleo que produz RNA ribossômico para produzir ribossomos. Ele é bastante colorido, né, fica bastante visível quando a célula está na intérfase, e quando a célula entra em prófase, ele meio que desaparece, porque a célula vai condensar o seu DNA e o DNA vai ficar inativo. Ele não vai poder mais produzir essas moléculas de RNA ribossômico, até porque durante essas etapas da divisão celular, a prófase, metáfase, anáfase e telófase, a célula não precisa produzir proteína nenhuma, porque ela já produziu tudo na etapa anterior da intérfase. Além disso, a última coisa que podemos observar aqui é o rompimento da membrana nuclear ou carioteca. Por quê? Para deixar os cromossomos livres para serem agarrados pelas fibras do fuso mitótico. Tá? Então, a gente consegue perceber aqui que a carioteca, essa membrana que está aí em branco aí ao redor dos cromossomos, ela se desfaz, ela se rompe na prófase. Na metáfase, a gente já vê que a célula está com seus cromossomos no estado máximo de condensação. O que eu quero dizer com isso? Vai ser o momento da célula em que a gente vai ver os cromossomos com o seu formato mais definido. Tá? E nesse momento, as fibras do fuso mitótico agarraram os cromossomos e os cromossomos estão posicionados no meio da célula, formando o que a gente chama de placa equatorial. Tá? Só para mostrar aqui, ó, os fusos mitóticos agarrando os cromossomos, né, se ligando aos cromossomos. Uma fibra do fuso mitótico de um dos lados vai se ligar a um lado do cromossomo, enquanto a outra fibra do outro centríolo do polo oposto vai se ligar do outro lado, nessa região central aqui, chamada de cinetocoro, ou centrômero do cromossomo. Note aí que na metáfase os cromossomos estão duplicados, né? Continuam duplicados. Você consegue ver, então, a figura real. Você vê que a situação real é um pouco mais bagunçada do que a figura esquemática do que a gente propõe para vocês do que está acontecendo. Né? Então, seguindo, após a metáfase, o que vai acontecer? Vai acontecer a anáfase. A anáfase é a etapa onde a gente vai ter o encurtamento dessas fibras de proteína do fuso mitótico. Isso vai puxar os cromossomos para lados opostos da célula. Tá? Então, através do encurtamento de uma das fibras, do alongamento de outras fibras do fuso mitótico, a gente vai ter essa separação dos cromossomos, a divisão dos cromossomos duplos, que vão se tornar, cada cromossomo duplo, dois cromossomos simples. Né? Um vai para um lado da célula e o outro vai para o outro, como mostra a animação aqui. Ó. Tá? Então, toda vez que você vê essa separação dos cromossomos duplos, né, das cromátides irmãs, né, idênticas, fitas de DNA idênticas de cada cromossomo se separando para os lados opostos da célula, você pode afirmar que é a fase de anáfase da divisão celular. E para finalizar a divisão, eu preciso separar realmente as células e voltar a célula para a condição original, anterior. Tá? E para isso vai acontecer o quê? A descondensação dos cromossomos, a desespiralização dos cromossomos. Os cromossomos estavam bem visíveis, bem condensados, bem compactados, eles vão começar a ficar menos visíveis, porque eles vão se desenrolar, e aí você não vai conseguir perceber a definição do cromossomo completamente. A gente vê isso aqui na figura, né? Nessa figura de baixo, que é a figura real, eu tenho o final da anáfase, onde eu consigo ver ainda a figura dos cromossomos, o bolinho de cromossomo, e no final, na telófase ali, ó, eu já não consigo muito bem ver os cromossomos bem definidos, tanto quanto na anáfase eles estavam. Tá? Então dá para ver essa progressão aí através da figura. Além da descondensação dos cromossomos, haverá o reaparecimento da carioteca.
mostrando aí que o núcleo vai ficar protegido novamente por essa membrana ou envelope nuclear. Note lá em cima na figura esquemática que a carioteca que se despedaçou reaparece. Além disso, o término da divisão através da divisão citoplasmática, né? Porque você tem os núcleos aí que já estão divididos, né, separados pela carioteca que reapareceu, e eu vou precisar finalizar essa divisão dividindo completamente o citoplasma da célula. A célula vai começar a ocorrer um estrangulamento ali, se for uma célula animal, por exemplo, dessa parte do meio da célula aí, separando as duas células, como a gente pode ver na figura final ali, real, da direita, no canto inferior. As células já estão se separando, só tem um filetinho de membrana que está unindo as células ainda. Esse processo de divisão citoplasmática é chamado de citocinese e acontece de maneiras diferentes nas células animais e nas células vegetais. E isso pode ser cobrado também em algumas questões de vestibular. Então, vamos ver aqui. Citocinese, então, lembre, cito, célula, cinese, movimento. Então, vai haver um movimento de separação da célula em duas, né, do citoplasma celular. Aqui eu tenho dois esquemas mostrando a diferença na citocinese vegetal e animal. E o que a gente pode ver aqui? A gente pode ver que na célula vegetal, devido à presença da parede celular de celulose que é rígida, a membrana plasmática não pode ser estrangulada de fora para dentro. Então, o que acontece com a célula? Acontece um tipo de citocinese chamada de centrífuga. Acontece de dentro para fora a formação de uma nova parede separando as duas células que, como a célula inicial se alongou bastante, vai permanecer aí separada as duas células através da formação de uma parede que começa no centro, chamada de lamela média, começa a ser produzida no centro e vai em direção às extremidades da célula até fechar a célula, como se você estivesse construindo um muro que separasse os dois núcleos aí, tá? De dentro para as extremidades. Então, por isso centrífuga, né? A força centrífuga puxa as coisas do centro para as extremidades. Citocinese centrífuga acontece nos vegetais. E a citocinese centrípeta, que acontece, ou seja, de fora, inicia-se de fora para dentro, tá? Acontece nas células animais. É o que a gente está vendo aí no esquema de baixo, uma célula animal que não tem parede, a membrana é mole e ela pode ser puxada para dentro até ser separada completamente em duas células. Aqui, nessa figura de baixo, real, a gente pode perceber essa citocinese centrípeta. Começa de fora e ocorre um estrangulamento em direção ao centro, causado por proteínas actina e miosina, que estão presentes no citoesqueleto e têm essa capacidade de contração. Elas formam um cinturão ao redor de toda a célula e vai fechando esse canal até separar as duas células, como eu disse. Então, gente, nesse momento final da nossa aula aqui, a gente vai resolver algumas questões do seu material de estudo. Essa aula inicialmente foi proposta, para quem está assistindo esse vídeo depois aí, para os meus alunos do Sistema Anglo de Ensino. Então, eu queria que vocês pegassem na aula sobre mitose, vai ter o em classe lá, pegassem o em classe, procurassem essas questões que estão numeradas aqui. Algumas questões do em classe eu coloquei aqui para a gente resolver junto, para eu resolver, fazer a resolução guiada para você. Então você pausa o vídeo, tenta resolver e depois retorna para o vídeo para escutar a minha resolução. Vamos lá então para a resolução? A figura a seguir mostra fases da mitose em células de raiz de cebola. Então você vê aí que é uma raiz de uma célula vegetal. Tá? Dá para notar que é uma célula vegetal pela essa facilidade que a gente tem de enxergar aí as delimitações da célula, esse quadradinho bem rígido aí, tá? Indicando uma presença de parede celular. E aí você vai conseguir perceber aqui diferentes fases, né? Na 1 a gente tem um núcleo de um jeito, na 2 o núcleo já está diferente, na 3 já não tem mais núcleo. Então essas características elas vão nos ajudar a identificar as fases de cada foto, que é um dos objetivos dessa questão aberta aí. Depois, a gente tem que explicar como ocorre a citocinese na célula vegetal. Vimos lá a citocinese na célula animal e vegetal, tem diferenças, você vai ter que explicar no final isso aí. Vamos lá para as fases. Na fase 1, o que eu posso observar do núcleo, que é essa estrutura arredondada cinza aí? Eu posso perceber
que o DNA não está tão condensado, porque quando ele fica mais condensado, mais compactado, ele fica mais escuro, como a gente consegue perceber nas outras fotos. Então, se ele não está condensado, ele está desespiralado, ele está ativo ainda. E quando é que a célula tem o seu DNA ativo na produção de proteínas? É na fase de preparação para a divisão, que a gente chama de intérfase. Tá? Outro detalhe que eu consigo perceber aí é a presença do nucleolo, essa região mais escura do núcleo aí, chamada de nucleolo, é onde é produzido o RNA ribossômico, que vai formar os ribossomos que são responsáveis pela síntese proteica. E síntese proteica só ocorre dentro do contexto da divisão celular na intérfase. Na fase 2, eu já consigo perceber no núcleo pequenos pontos de condensação do DNA, essas partes mais escuras do núcleo aí. O núcleo já está meio esparrachado, indicando que a carioteca está desaparecendo, né? Então, nesse período 2 aí, só pode ser a etapa inicial da divisão celular da mitose, que é chamada de prófase, primeira fase, né? Fase primitiva, fase inicial aí. Depois, na figura 3, já temos a figura dos filamentos dos cromossomos, e isso está no meio da célula, né? Formando uma linha do equador na célula, aí, no meio da célula. A placa equatorial, fase de melhor visualização dos cromossomos. Como é que chama? Fase do meio da célula? Metáfase. Então, fase 3, metáfase. Na 4, a gente tem já um processo de separação. Você já vê duas linhas de frente aí, seguindo para polos opostos da célula, para cima e para baixo. Tanto na 4 está iniciando esse processo de separação, quanto na 5 a gente já vê que eles estão mais separados, né, estão mais delimitados ali. Essa fase de separação é sempre a anáfase, seja o início ali na figura 4, seja o seu fim na figura 5. Já na figura 6, eu tenho algumas coisas que indicam que essa fase é a fase final da divisão, a telófase. E quais são esses fenômenos que eu consigo perceber que indicam que está nessa fase? Primeiro, o núcleo já começou a não conseguir perceber direito os cromossomos, indicando a desespiralização, a descondensação dos cromossomos. E ele já começou a ficar bem mais delimitado, indicando o reaparecimento da carioteca que vai proteger o núcleo. E se você observar com atenção, no meio da célula vegetal já começou a aparecer uma divisão no meio aí, uma linha mais amarela, mais delimitando, que é a parede celular que começa a surgir no centro e vai em direção às extremidades. Então, aqui eu já dei a dica para a fase final da nossa questão, que é explicar como ocorre a separação do citoplasma, a citocinese na célula vegetal. Que é, se você respondeu que a citocinese nas células vegetais ocorre a partir da formação de uma parede celular, a lamela média, de dentro para fora da célula, de forma centrífuga, você acertou. Parabéns! Vamos adiante com a questão 3, que vai falar sobre mitose. Pausa o vídeo, tenta resolver e vamos lá para a resolução. A mitose inicia-se após o nascimento e é interrompida após os 70 anos? Vamos pensar nas funções da mitose. Funções da mitose. Crescimento dos indivíduos. Então, enquanto o indivíduo estiver em fase de crescimento, vai estar acontecendo mitose. Não é o caso dos indivíduos com 70 anos, porque eles já são adultos, então não vai haver crescimento, mas durante todo o período de vida que você tem, você precisa renovar suas células, sejam as células sanguíneas, ou seja uma célula que sofreu alguma lesão na pele, por exemplo, tá? Vai ter que haver renovação dessas células da pele, através de quê? De mitose. Um indivíduo idoso de 70 anos, ele não vai ter renovação mais? As células dele que morrem vão deixando de existir? Não pode ser. Então, essa resposta está errada por falar que está interrompida a mitose. A gente tem que lembrar que a mitose tanto gera crescimento quanto renovação dos tecidos. Nesse caso, os organismos pluricelulares. Ocorre exclusivamente, na letra B, em células somáticas diploides. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente. O que é uma célula somática? Células somáticas são aquelas células que não estão relacionados à nossa reprodução. Por exemplo, uma célula da pele é uma célula somática, uma célula do fígado, uma célula do sangue, são células somáticas. E elas realmente, nos animais, são células diploides, quer dizer que apresentam 2 cromossomos homólogos, que apresentam os mesmos genes nas mesmas posições. Lembra lá da aula anterior sobre núcleo, estrutura e função? A gente falou sobre esses conceitos.
E aí eu já desconfio que desse exclusivamente. Né? Por quê? Exclusivamente é uma palavra taxativa, ela exclui a possibilidade de ocorrências de outras coisas, então já desconfie dessas questões. E aqui esse exclusivamente está errado, por quê? Porque nas células que são as precursoras dos gametas, a gente vai ter o processo de mitose para gerar novas células. Porque, por exemplo, você libera aí mais de 1 milhão de espermatozoides a cada ejaculação se você for um menino. Tá? Da onde é que vem esses espermatozoides? Vem do processo de formação dos gametas, que é a meiose. Mas antes da meiose, eu tenho que produzir um conjunto de células idênticas, as precursoras dos gametas, né, que vão gerar os gametas por meiose. Mas antes da meiose, então, tem que ocorrer uma multiplicação dessas células para que eu tenha sempre células precursoras dos gametas lá dentro dos testículos. E isso acontece via mitose. Produz duas células filhas? Começou bem a letra C, mas essas células não são geneticamente diferentes, elas são geneticamente idênticas. A letra D, então, é um processo que mantém constante o número de cromossomos, a mitose? Sim, né? Se você lembrar lá que a célula-mãe tinha um número de cromossomos, e depois ela gera duas com a mesma quantidade de cromossomos, então vai manter constante a quantidade de DNA nas células do início da célula-mãe em relação às duas células geradas no final. Então, a resposta da letra D está correta. A gente vai marcar, quem marcou a letra D aí, marcou corretamente. E por que a E está errada? Está falando que é responsável pelo crescimento. A gente acabou de falar que mitose é responsável pelo crescimento, mas não de indivíduos adultos, já que indivíduos adultos nos mamíferos param de crescer. Vamos adiante, então, com a questão 4. Pause o seu vídeo e tente resolver essa questão antes de continuarmos. Ótimo. Vamos à resolução. Relacione a coluna 2 com a coluna 1. Você pode perceber que na coluna 1 da esquerda eu tenho as 4 fases na ordem, né, que ocorrem da divisão celular da mitose. E na coluna 2, alguns eventos característicos de cada uma dessas fases. O que eu tenho que fazer é relacionar as duas colunas e achar a sequência correta de cima para baixo. Nessas questões que tem muitos detalhes, eu já aviso para vocês que você não vai precisar saber tudo. Tá? A gente já vai fazendo por exclusão à medida em que vamos descobrindo, vamos tendo certeza de cada uma das alternativas. Por exemplo, começando lá em cima, o reaparecimento do núcleo. Quando é que isso ocorre? O núcleo desaparece, a carioteca desaparece no início da divisão, e aí o núcleo ele desaparece como núcleo, como estrutura, espaço para o DNA ficar. O DNA fica livre para ser separado. Então, desaparece na prófase e reaparece quando? Na última fase, na telófase, quando formam as duas células lá. A gente viu isso na figura, na questão 2, na questão anterior lá, 2 que a gente já resolveu. Então, com certeza, esse primeiro parêntese aí é a fase 4. Só de saber isso, eu já excluí duas alternativas das minhas sequências de respostas aí. A D e a E já não podem ser, se eu tiver certeza que esse 4 está correto. É isso que é fazer questão por exclusão. Já eliminei aí 40% das minhas alternativas só de saber a primeira. Então, sigamos. Cromossomos irmãos migram. Migração é movimento do DNA para polos opostos da célula, para os polos da célula. O que é isso? Migração, separação. Separação só pode ser fase 3, anáfase. Toda vez que falar de separação de cromossomos, é anáfase. Desaparecimento do nucleolo. Então, a célula estava ativa, tinha nucleolo, tinha produção de RNA, tinha produção de proteínas. Essa etapa que eu acabei de descrever aqui, com o nucleolo ativo, é a intérfase. E o nucleolo desaparece. Quando é que ele desaparece? No início da mitose, na primeira fase da mitose, que no caso é a prófase. Então aqui a gente já está, só de saber isso aqui, a gente já está entre duas alternativas. Ou é a letra B, ou é a letra C. Se eu souber a próxima, eu já posso marcar a alternativa e nem me preocupar com os dois parênteses, os dois últimos parênteses de baixo. Desespiralização dos cromossomos. O que é desespiralização? O cromossomo estava compactado e ele começa a se descompactar, ele começa a se desenrolar, descondensar, desespiralar. Então, quando é que acontece isso? Na fase final, quando os cromossomos já estão separados. Resposta, então, repetindo 4 aqui, vai ser a letra B, com certeza. Marcou letra B, acertou.
As outras alternativas, então, separação das cromátides irmãs, anáfase e desaparecimento do fuso mitótico, que são aquelas fibras de proteína que separam os cromossomos. Quando é que desaparece? Quando acaba a divisão. Então, 4 de novo, telófase. Nessas últimas duas questões aqui, vamos abordar dois conceitos que a gente viu na última aula. Então, eles estão recapitulando alguns conceitos que são importantes, que são recorrentes dentro dessa disciplina de divisão celular. Então, na primeira questão, questão 5, assinale a alternativa correta sobre cromossomos homólogos. Então, a gente vai falar de cromossomos homólogos. Você lembra o que é um cromossomo homólogo? Então, cromossomos homólogos são aqueles que formam pares. São cromossomos que apresentam, um vem normalmente do seu pai e o outro é doado pela sua mãe nos gametas. E quando o gameta se une com o outro, forma um zigoto com pares de cromossomos. Né? Conceito relacionado a cromossomos homólogos. Células diploides, né? Que têm pares de cromossomos homólogos. Como é que eu sei que o cromossomo é homólogo? Ele vai apresentar o mesmo tipo de gene na mesma posição do cromossomo, como está sendo mostrado ali, com a cor do olho, né? Na mesma posição, o gene da cor do olho na mesma posição desses cromossomos aí. Então, sobre esse assunto, vamos seguir aí as alternativas marcando a correta. Eles apresentam genes alelos, que são esses genes irmãos ali, que ocupam o mesmo loco em cada homólogo. O mesmo loco é o mesmo local, né? A mesma posição. Então, a letra A, já de cara, é a nossa resposta correta. Tá? Então, vamos ver por que as outras estão erradas. Eles têm o mesmo formato e tamanho? Sim. Mas diferentes genes? Não. Genes alelos, são genes irmãos. Eles podem ser diferentes, mas como a gente tem, né, um gene para a cor do olho marrom e um gene para a cor do olho azul, mas eles também podem ser iguais. Né? Você receber 2 genes para a cor do olho azul e aí só tem como ter olho azul. Tá? Então, a letra B está errada por causa desses diferentes genes aí. São encontrados aos pares os cromossomos homólogos nas células haploides, aí tem um choque de conceitos. Né? Células haploides apresentam apenas um cromossomo de cada tipo. Se você fala que ela tem cromossomos homólogos, você assume que ela tem 2 cromossomos, pelo menos, de cada tipo. São formados pela junção de cromátides homólogas. Os cromossomos duplos são formados pela junção das cromátides irmãs. Como esse cromossomo está duplicado aí, eles têm cromátides irmãs. Agora, cromátides homólogas, não existe esse conceito. Então, a letra D está incorreta. E não são encontrados em células diploides. O problema aqui é o não. Se você tirar o não, a alternativa ficaria correta. Eles são, sim, encontrados em células diploides, já que células diploides têm que ter pares de cromossomos homólogos. Vamos para 6, então, finalizar esse conjunto aqui de aulas sobre mitose. Ao realizarmos o cariótipo de um animal, conseguirmos perceber, conseguirmos visualizar o cariótipo de um animal. A gente vai poder fazer o que com essa informação? Você lembra o que é cariótipo? Cariótipo é o conjunto de cromossomos, é a foto do conjunto de cromossomos de uma determinada espécie. Então, a gente sabe que indivíduos da mesma espécie vão apresentar o mesmo tipo de cromossomo. Na espécie humana, por exemplo, o cariótipo da espécie humana é 46 cromossomos divididos em 23 pares. A única diferença entre o cariótipo que a gente pode perceber aí é a diferença entre o cariótipo do sexo masculino com o do sexo feminino, por causa da diferença em apenas um dos pares de cromossomo no formato, né, que é o cromossomo sexual Y, que é bem menor do que o cromossomo sexual X. Então, eu consigo diferenciar pelo cariótipo os indivíduos do sexo masculino do sexo feminino. Mas não é possível identificar genes desses animais através do cariótipo, porque o gene é uma estrutura que está dentro do cromossomo, é uma sequência de nucleotídeos, e para isso eu teria que fazer o sequenciamento do cromossomo e não a foto dele. Dá para verificar erros na estrutura do DNA do organismo? Bom, se não for um erro gigante, uma aberração cromossômica, tá? Por exemplo, um aumento no número de cromossomos, como acontece na síndrome de Down, aí não vai dar para observar pelo cariótipo. Aqui esses erros na estrutura do DNA são as mutações. Só dá para avaliar também fazendo o sequenciamento
desse DNA, né, que é olhar a sequência dos nucleotídeos, se está mudando ou não. Dá para diferenciar esse animal de outro da mesma espécie? Se eles forem do mesmo sexo, não. Então, essa questão aqui, ela abre, né, uma dúvida. Espera aí, dá para diferenciar? Dá se for do sexo masculino em relação ao sexo feminino, mas não dá para diferenciar qualquer animal da mesma espécie. Então, não dá para aceitar a letra C. Vamos ver se tem alguma mais correta, assim, alguma que esteja mais certinha, né? Bonitinha, redondinha, como diria o povo. Reconhecer a espécie a qual pertence esse animal. Sim, porque cada espécie tem um número e conjunto de cromossomos com formato específico. Então, por essa foto, dá para eu identificar qual é a espécie daquele animal, daquele ser vivo, né? Então, a resposta vai ser letra D. E por que não é a letra E? Conhecer o mecanismo de herança característico. O que é o mecanismo de herança? É como os genes são passados de pai para filho. Então, isso aí tem a ver com genética, tem a ver com genes, mas não tem a ver com o conceito de cariótipo. Então, nós ficamos por aqui. Só não vai esquecer de fazer as tarefas mínimas no plural, tá? O prazo é só até dia 5 de abril. Eu agradeço a paciência suas e a colaboração aí de assistirem às aulas. Peço que deixem seu joinha se gostou, se inscrevam no canal se quiserem ver novas aulas. E se tiver alguma coisa que ficou assim meio que você não entendeu, pode falar aí nos comentários que eu vou fazer questão de responder. Um abraço e até a próxima.